Então, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula, uma videoaula. Hoje sobre divisão e multiplicação, que muita gente ainda tem dificuldade, tá? O que é multiplicar realmente, né, na vida real, para a nossa vida. E o que é uma divisão. Nós temos aqui uns slides. Vamos manter os slides para ficar melhor para assimilação. Multiplicação e divisão, a classificação da multiplicação e da divisão. Assim como no campo aditivo, né, de juntar, os problemas do campo multiplicativo foram divididos em categorias pelo psicólogo francês. Aí, com essa organização, é possível trabalhar os conceitos de multiplicação e divisão já nos primeiros anos do ensino fundamental, tá? Então, a gente já começa lá desde pequenininho a saber como que divide, como multiplica. Multiplicar é uma forma de somar, né, mais rápido, não é? Já dividir, a gente vai repartir, dividir realmente, né? Tipo, se eu tenho 12 dividido por 3, por exemplo, dá 4, porque lá na tabuada também já me responde. Quando eu sei a tabuada, já me ajuda. Que 3 vezes 4 são 12. Então, logo eu vou saber que 12 dividido por 4 dá 3. Ou então, 3 vezes 4 é 12. Né? E na divisão também. É a resposta. 12 dividido por 3 dá 4. Né? Porque 3 vezes 4 é 12. Tá bem? Nós temos aqui no outro slide calculando a combinatória. A gente trabalha com combinações que fica mais prático para poder você entender melhor. Tipo, uma camisa, ou uma pessoa, ou um objeto, tá? De acordo com o que eu esteja trabalhando, eu vou fazer a combinação. Aqui nós temos um exemplo de uma menina. Ela tem 2 saias e tem 3 blusas. Então, ela não tem a mesma quantidade, né? De cores diferentes. Aí, de quantas maneiras ela pode se arrumar combinando a saia, essas saias que ela tem, e a quantidade de blusas que ela tem, que são 3, que é maior, né? Então, a gente vê a quantidade de combinações que ela pode utilizar e aí também trabalha a questão de cálculo. Vamos lá, então, ó. Vejamos aqui no exemplo a quantidade de vezes que pode ser combinado. Ainda para resolver esses probleminhas, né? Que é na nossa vida real, é dessa maneira, não é só a aplicação do livro. Uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 2 saias, quantas blusas ela tem? Então, vamos lá? Vamos pensar na nossa vida real. Como que nós faríamos se nós estivéssemos exatamente na situação dela? E vamos chegar à solução. Vamos pensar juntos e durante a aula a gente vai fazer a correção e as devidas alterações. Aí nós temos outra combinação, tá? Ó, verificando a imagem, iremos completar os quadros de acordo com cada combinação adequada. Tudo isso trabalha o cálculo e raciocínio, para que aprendamos melhor a distribuição na nossa vida diária. Porque o importante é servir para a nossa vida, né? Já a divisão é repartir aquilo que eu acabei de dizer. Se nós temos 12 bombons para 2 crianças, quantas irá ganhar cada criança? Quantas balas, né? Quantos bombons, como eu queria falar. Também pode ser como comprar ou medir, tá? Ou comparar. Tipo, se eu tenho 4 lápis, né? Se eu tenho 4 lápis, 4 canetas, dividido por 2, né? Eu tenho 4 canetas
dividido por 2, por exemplo, cada grupo ficará com 2, né? Essa é a maneira de comparar ou medir. Também pode ser aplicada dessa maneira. Pode ser aplicada como repartir, comparar, né, certas compras que a gente faz, ou certos objetos, ou a situação que eu estou vivenciando, e também medir. A divisão, né, a última operação a aparecer nos livros didáticos, porque geralmente primeiro trabalha-se a adição, subtração, multiplicação e a divisão. Aos 4 a 5 anos de idade, a criança já faz esse tipo de atividades, né? Então, a gente já começa de bem pequeno. É um processo, não é por acaso, né? E também a gente estuda a tabuada, que é para nos auxiliar nesse pensamento. Temos aí as quantidades discretas e contínuas, que são as grandezas discretas, não é? Elas podem ser contadas, ou seja, estão em correspondências bionívoca, aquela que a gente fez há pouco, aquela questão da correspondência, da combinação. E também pode ser as contínuas, aquelas que não podem ser colocadas em correspondência bionívoca porque não tem a mesma quantidade. Não corresponde, tá? Não tem o mesmo número, a quantidade, valor em questão de comparação. Então, nós temos aqui, ó, nem sempre é possível dividir em quantidades iguais ou ficará a mesma parte para todos. Geralmente, quando é número ímpar, dá uma dízima periódica, não, então um número ímpar irá sobrar que não ficará a mesma quantidade para todos. Temos aqui esse exemplo, ó, podemos observar. Temos um exemplo aqui para a gente estudar e também responder, tá? Já ir pensando. Vou distribuir 32 lápis entre as crianças da minha sala, né? Então, de modo que não sobre nenhum lápis. Cada criança receberá 4 lápis. Quantas crianças receberão lápis? Então, vamos pensar, tá? Vamos medir quantas vezes cabe dentro o 4 dentro do 32. É a maneira também de se calcular. Vocês, como estão maiores, é bom pela tabuada, ou então um cálculo mental, mas não impede de fazer esse tipo de cálculo também não. A gente vai medir, vai ver quantas vezes o 4 caberá dentro do 32. Dentro da numeração 32, da quantidade 32. E aí teremos a resposta. Eu não vou dar a resposta agora, que nós iremos no decorrer da aula. Iremos debater e chegar à conclusão, cada um da sua maneira. Vamos pensando, tá? Nós poderemos utilizar várias brincadeiras, inclusive vários jogos educativos. Lembra do ábaco, que a gente trabalhou um pouco na sala de aula? Ele também nos remete, nos traz esse tipo de cálculo. Podemos trabalhar classes ordinais, né? Lembram? Dezena, unidade, centena. Podemos trabalhar divisão, multiplicação. Tudo bem? Durante a aula nós iremos trabalhar esse tipo de atividades. Vão só já prestando atenção, assistindo o vídeo. Qualquer dúvida a gente tira já no momento da aula online. Então, as vantagens dos jogos nos grupos envolvendo as regras, porque quando a gente tem regras, já também aprende a convivência com o próximo. Tá? Então, vamos assistir o vídeo, daqui a pouco nós nos